Boa noite, Xará. Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Como é que você está? Tô ótimo, graças a Deus. Poxa, privilégio tê-lo aqui. Já estava Pô, até o privilégio é meu. Estava fazendo uma pré-chamada aqui, que nós já temos aqui muita gente entrando aqui, esperando o momento. Acabou de entrar Claro. dois sócios, um sócio fundador, Maurício, um grande abraço. Grande abraço para o nosso presidente também, Rogério. E muito obrigado aí pela presença de todos. Como eu estava falando, quero apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Marcelo, para nós é uma grande honra sua presença aqui hoje. Esse é um projeto da RNC Digital, que é a Rede Nacional de Contabilidade, e que a cada dia ou a cada 2 dias, dependendo, ontem teve uma live, hoje já está tendo outra, praticamente todos os dias, a gente está fazendo uma live com algum associado de estados diferentes, recebendo convidados de estados diferentes, para a gente poder fazer aquela coisa meio multifaceta e multiterritorial. Como somos uma rede que estamos presentes em todos os estados brasileiros, principalmente com forte impacto nas capitais. Então, está na hora, já são 6:01, vou apresentar. Hoje nós temos o privilégio de falar com o Dr. Marcelo Mendonça, que é sócio do Mendonça e Machado Advogados Associados. Marcelo é professor universitário e empresário, tem MBA em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, tem também MBA em Gestão Tributária e Sucessória pela FUCAP, que é uma instituição muito respeitada a nível Brasil e Espírito Santo, obviamente. E também tem LLM em Direito Societário pela Fundação Getúlio Vargas. O Marcelo, a convite meu, deixei ele muito à vontade para discorrer sobre o tema, e ele resolveu optar por um tema um pouco mais diferente, já que estão tendo uns temas... Ele quer falar, hoje nós vamos falar sobre a liberdade empresarial em xeque, segundo ele, que vai defender essa tese, e os aspectos tributários e societários das empresas em tempos de crise. O que isso está impactando nas empresas, não é isso, Xará? Fica bem à vontade. É exatamente muito isso. Obrigado pela sua participação aqui. Então, eu que agradeço aí, Marcelo. Um prazer estar aqui, ainda mais com esse pessoal tão qualificado aí da RNC. Né? A gente sabe a qualidade dessa rede nacional aí. E, pô, é um prazer poder falar para você, para o pessoal aí. Espero que o pessoal fique à vontade aí para fazer as perguntas que quiser. Eu espero abordar algumas questões jurídicas, principalmente no âmbito societário, empresarial e tributário, e também algumas questões da própria liberdade econômica, né, da liberdade à atividade privada. Eu espero poder contribuir bastante aí. Xará, só complementando, fiz a sua apresentação, esse projeto RNC Digital, ele tem como propósito levar para os nossos associados, seguidores e empresários como a RNC trabalha e pode ajudar o mercado com soluções integradas. Esse é o nosso objetivo de soluções integradas pelo Brasil, com cada um na sua unidade da federação. Com isso, estamos discutindo sobre vários assuntos técnicos e estratégicos para que possamos orientar como fazer a travessia nesse período do Covid-19. Tá bom? Fica à vontade. Tá bom, perfeito. Pode entrar. Bom, vamos lá. Então, essa questão, a gente está vivendo hoje, a gente até conversou um pouco mais cedo, Marcelo, a gente está dentro de uma nova normalidade, né? Eu costumo até falar que dentro da anormalidade que estamos vivendo, está tudo normal. Ou seja, parece que a gente já está dentro de um novo mundo, né? Ainda que a situação, assim espero, eu tenho certeza que vai acontecer, de melhoria do ambiente econômico, ou seja, que a gente volte aos poucos, daqui a pouco, à liberação das atividades econômicas, eu não tenho dúvida que vai ser um novo mundo, né, de atuação empresarial. Do mesmo jeito que a gente já passou por uma revolução industrial lá atrás, que isso mudou o modo de ver, de atuar, de trabalhar, eu acho que a gente vai ter uma nova mudança aqui agora, né, e pós o Covid,
para uma forma mais digital, né, uma forma mais à distância, porque ainda que as atividades sejam liberadas, por exemplo, daqui a um mês, eu não tenho dúvida que os clientes, muitos deles vão preferir manter a relação à distância, essa situação da gente poder conseguir fazer as reuniões online por diversos aplicativos é algo que vem facilitando bastante, até torna mais célere, porque às vezes a gente tem um cliente que está em outra cidade, ou até em outro estado e quer fazer uma reunião, às vezes em vez de pegar um avião e ter que ir com os custos e tudo, a gente consegue fazer isso de forma online, né? Mas, pois bem, falando especificamente sobre essa questão da liberdade empresarial em xeque, o que eu quis dizer com esse tema, né, da liberdade econômica em xeque? E eu quero deixar bem claro que eu não quero fazer aqui qualquer análise de saúde, análise de direito à vida, direito à saúde, enfim, até mesmo as políticas que vêm sendo implementadas pelos diversos governos. Eu quero fazer uma análise da questão empresarial, porque a gente sabe que o que move esse país é o ambiente privado. São as empresas. As empresas que têm o lucro e o sócio vai lá e gasta e consome, as empresas que contratam, as empresas que geram emprego, as empresas que geram os tributos necessários para o Estado poder manter as suas atividades. Eu até gosto de uma frase, salvo engano, da Margaret Thatcher, que não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador dos impostos, né? O dinheiro é gerado por nós. E aí, quando eu vejo essa situação de impedimento do exercício de diversas atividades, isso me incomoda muito como um especialista na área societária, um especialista na área de direito empresarial, porque a nossa Constituição, ela garante que o indivíduo, ele tem a liberdade e a livre iniciativa. Ele tem a liberdade de exercer a sua atividade do jeito que ele quiser. Isso, inclusive, está no artigo 1º da Constituição Federal, né? Dentre lá os fundamentos está a livre iniciativa. Quando fala de ordem econômica, a Constituição assegura a propriedade privada, assegura a livre concorrência, né? E aí a gente vê hoje várias situações em que esses princípios, esses fundamentos estão, no mínimo, prejudicados. Na medida em que diversas atividades estão impossibilitadas de abrir, de exercer suas atividades, sem sequer lhe ser dado o direito de pensar em medidas que garantam a saúde e medidas que garantam a vida do indivíduo, né? Então isso me incomoda muito, essa situação, porque se a gente mantiver essa pegada, e de novo, não estou dizendo que o direito à livre iniciativa é mais importante a saúde, ou mais importante que a vida. Não, eu estou fazendo uma análise da entidade privada, do meio privado. Sim. Se a gente continuar nessa pegada, os efeitos econômicos serão ainda mais devastadores. O desemprego, a gente só vê crescendo. A arrecadação tributária vai diminuir, vai prejudicar o Estado que precisa de dinheiro. A gente vai fazer o quê? Vai ficar emitindo moeda? A gente já sabe diversas problemáticas da emissão de moeda. Não estou dizendo que isso não pode ser feito, mas a gente sabe que são muitas as problemáticas daí decorrentes. Então, o que eu venho aqui defender é o direito à livre iniciativa. Né? Nós tivemos situações, por exemplo, como o estado de São Paulo, que chegou a entrar em uma empresa e confiscar bens dessa empresa sob uma alegação de que era em prol da saúde pública. Pergunto, esse Estado tentou negociar com a empresa? O Estado tentou verificar quais eram as condições da empresa? Quantos funcionários tinham? Qual foi o custo da produção daquela mercadoria para tentar fazer uma aquisição daquele material? Então esse tipo de medida é uma medida que infringe diretamente a nossa Constituição Federal. Infringe a propriedade privada, infringe a livre iniciativa, né? E por aí vai. E até mesmo a própria questão da essencialidade é algo que me incomoda um pouco. Aqui vou pegar o exemplo aqui do Estado do Espírito Santo. Né? As empresas elas não estão proibidas de funcionar. A atividade empresarial não está proibida. O que está proibido, por exemplo, é de você abrir aquela empresa. Né? Vou pegar o exemplo do meu escritório. Tá? Eu não estou proibido de exercer a atividade de advocacia.
Uma atividade, inclusive, prevista na Constituição Federal como necessária à manutenção do Estado Democrático de Direito. Porém, eu estou proibido de abrir o meu escritório. Certo? Sim. Como eu, existem vários outros. A diferença é que eu consigo prestar o meu serviço à distância mantendo a mesma qualidade. Muitos outros não conseguem. Lojas não conseguem, a não ser que ela tenha um sistema online. Aí eu lembro da situação recente da Páscoa, que foi dito que as lojas de chocolate tinham um caráter essencial porque era Páscoa. Bom, então peraí, quer dizer que durante a Páscoa a loja... E eu não quero aqui afastar a importância de uma loja de chocolate em qualquer tempo. É uma loja. A pessoa escolheu ter aquela atividade. Mas aí eu te pergunto, e todas as outras atividades necessárias para o indivíduo? Porque se o cara que decidiu, se a pessoa decidiu exercer aquela atividade, ter aquela empresa, aquilo é essencial para ela. Aquilo gera empregos, aquilo gera atividade econômica. Como que fica então todas as outras lojas? Como que fica então a loja, talvez de sorvete, não necessariamente loja de chocolate? Como que ficam diversos restaurantes por aí? Ah, mas o restaurante está permitido abrir. Tá, de meio-dia às 4 e olhe lá. E olhe lá. Como que ficam outros diversos tipos de atividades que geram a mesma quantidade de tributos e por aí vai? Como que vai ficar agora Dia das Mães? Se o chocolate é essencial para a Páscoa, como que ficam as lojas durante o Dia das Mães? A gente fere aí mesmo, até mesmo uma questão, né, como eu disse novamente, livre iniciativa, concorrência, propriedade privada. Então, essas situações são situações que me incomodam, porque parece que o Estado, né, um ente todo-poderoso que tem um poder coercitivo na mão, parece que ele consegue decidir o que é mais importante para o indivíduo. Isso é impossível de acontecer, Marcelo. Somente nós sabemos o que é importante para a gente. E nós queremos ter a liberdade de dar sequência às nossas atividades. Então, vou só te provocar um pouquinho, Marcelo. À vontade. Por exemplo, nós sabemos que tem estados, como aqui nós temos uma multidisciplinaridade de estados aqui, nós temos quase todos os estados presentes aqui, eu estou vendo colegas de São Paulo, de Minas, do Nordeste, do Norte, do Sul, e nós somos totalmente representados. A gente sabe que tem alguns estados que não se atentaram e não fizeram bem a questão do isolamento social e que agora estão sendo penalizados com mais mortes. Certo. Qual seria a sua sugestão para que nós tivéssemos um amplo Estado de Direito? Qual seria? Então, bacana, gostei da pergunta. Recentemente eu fiz no início, segunda quinzena do mês passado, eu elaborei um parecer junto com 2 amigos economistas para a comissão de empresarial da OAB, tá? Esse parecer ainda não saiu, mas enfim, eu sou um dos autores, então tenho liberdade para falar o que eu defendi ali. Da análise, veja bem, pedindo para que o governo faça uma análise da possibilidade de um isolamento vertical, tá? De novo, não estou aqui querendo dizer que o direito à empresa é mais importante que o direito à saúde ou que o direito à vida. Os direitos individuais são valorizados, são valorados de acordo com cada indivíduo. Tá? Com cada indivíduo. Então eu acho que a ideia da verticalidade de um isolamento, ela tem que ser posta em discussão, mas com pessoas que realmente entendam. Tem que ser postas com os setores da economia, tem que ser posta, sim, com os principais representantes dos hospitais, tem que ser posta com infectologistas, e por aí vai. Porque, por exemplo, eu li hoje que a nossa capacidade de UTI está em 62%. Sim. Beleza? A nossa local, né? A nossa local. Lógico que isso tem que ser avaliado sempre de local em local. Né? Não dá para comparar, por exemplo, a nossa situação como, por exemplo, uma cidade igual Nova York. Sim. Claro. Densidade populacional, tudo só prédio, não tem espaço para os lados, enfim. Então eu acho que agora isso tem que ser feito com planejamento, Marcelo. Tá? Planejamento. O que parece que falta ao Estado, e quando eu falo Estado, não é Estado do Espírito Santo de forma geral, ao poder público, é planejamento. Algo no mínimo que venha uma previsibilidade para que nós, empresários, possamos atuar e voltar a mover a máquina econômica. Porque sem nós não existe Estado. Porque se não existe
pagamento de tributos, arrecadação, não existe Estado, aí vai ser uma situação muito pior. Né? De onde o Estado vai tirar dinheiro? Vai ficar emitindo moeda sem uma consequente aumento da produtividade? Eu recentemente terminei o livro Livre para Escolher, do Milton Friedman, que fala que toda emissão de moeda deve vir, dentro da possibilidade, entre os outros, vários outros aspectos, acompanhada de um aumento da produtividade. Porque se você aumenta a moeda sem aumento da produtividade, você vai gerar muito provavelmente inflação. E aí a gente perde o poder de compra. Né? Então a gente entra num ciclo vicioso. Então eu acho sim que, de acordo com os aspectos de cada estado, deve ser feita uma análise do isolamento vertical para a gente voltar a respeitar alguns fundamentos que a gente tem, alguns princípios, alguns direitos que a gente tem na nossa Constituição. Não adianta a gente querer proteger a vida, não adianta a gente querer proteger a saúde, se a gente quebrar o meio de sobrevivência dessas pessoas. Sim. Não adianta a gente achar que o país vai sobreviver apenas do funcionalismo público. Até porque, de novo, o funcionalismo público depende diretamente da arrecadação tributária. Né? Sem dúvida. Então, assim, essa é a minha opinião. Eu sei que muita gente vai discordar, mas eu acho que a beleza do debate é exatamente essa. Né? Claro, a gente está aqui no âmbito democrático para ouvirmos todos. Até um assunto um pouco diferente, né? Porque a grande maioria de nós todos temos trabalhado com o raciocínio do isolamento total, que, a meu ver, tem gerado muitos benefícios para aquelas localidades de todo mundo que optaram pelo lockdown. Você pode olhar, hoje mesmo comentando contigo mais cedo, em pesquisa que eu tenho feito, todos os lugares do mundo onde tem tido um retorno mais rápido e com sucesso e menor morte, foi onde se implantou o lockdown. Então, com o lockdown, você para tudo. Em compensação, você volta mais rápido, economicamente. O lockdown de como é que eu vou falar? Prévio, né? Assim, os que se deram melhor foi que tiveram um planejamento rápido, um planejamento imediato. Fizeram um lockdown imediato, ficaram um tempo e foram retomando com táticas de prevenção, cultura e por aí vai. A gente passou um pouco essa fase prévia, a gente está atrasado nesse ponto, concordo com você. Concordo com você. Mas por um outro ponto, né? Como você sabe, pela falta de planejamento do Estado, né? E do Estado nós estamos falando como um todo, todos os entes, o ente federal e todos os estados, nós entramos com a política dos isolamentos. E tem alguns estados que parecem que estão tendo resultados melhores do que outros, né? Sim, sem dúvida. Depende muito também. Então, aquilo que a gente está falando. Cada estado depende da sua realidade de cultura da população, a realidade do sistema de saúde, né, e a realidade, inclusive, da implementação dessas políticas. Então, assim, mas, de novo, depende muito de cada estado, sem dúvida nenhuma. Depende muito da nossa cultura, né, que a gente tem. Quando eu falo cultura, eu estou falando de educação mesmo, tá? Porque, na minha opinião, Marcelo, tudo que a gente está passando hoje, essa situação é culpa... Assim, deixa eu colocar melhor. O vírus em si não tem um dono. Tá? Até que se prove o contrário, ele não tem um dono. O que eu quero dizer que não tem um dono? Ninguém, a princípio, nesse momento, criou um vírus para acabar com X% da população mundial. Ele não tem um dono. Ele foi um ato da natureza. Vamos trabalhar com essa hipótese. Porém, os resultados decorrentes do vírus, para mim, tem um dono, que é o Estado. Porque a gente está passando por essa situação porque nós não temos uma boa estrutura de saúde. Porque se nós tivéssemos o triplo de hospitais com capacidade que nós temos hoje, a nossa taxa aí estaria quanto? 20%, 30%? Então beleza, não justificaria manter as pessoas presas em casa. Também é culpa do Estado pela sua ineficiência de um programa de educação bom. Porque a partir quando você gera educação, você gera cultura. Quando você gera cultura, você melhora a conscientização das pessoas para se prepararem para determinadas situações. Então veja, eu tenho uma impressão, ou melhor, uma certeza, de que o que a gente vive hoje, de privação das liberdades individuais, é culpa de uma ineficiência estatal. Aí o Estado, para tentar corrigir um erro seu, o que ele faz? Ele impõe novas restrições à liberdade. Não apenas a liberdade individual, como o direito da pessoa sair,
Lá em Vila Velha a gente está vendo que agora vão gastar dinheiro para proibir as pessoas de ir na rua. Será que não seria melhor fazer uma campanha de conscientização, de educação? Compre de mais respiradores, compre de mais equipamentos e por aí vai. Enfim, fica essa reflexão. Então o Estado quer corrigir o erro, né, dele, um erro histórico, ok, existe, através da sua força, através da implementação de mais situações de liberdade econômica. Você quer ver uma coisa pior do que a tentativa, isso foi cogitado, ainda bem que não passou, a tentativa de congelamento dos preços? Isso fere diretamente, e aí eu falo de máscaras, respiradores, e vamos falar do álcool em gel, que era o mais fácil assim, né? Tava ali, o álcool em gel pegou, tinha um preço, sei lá, de R$8, começaram a cobrar 30, começaram a pensar em exigir um congelamento. Graças a Deus isso não aconteceu, Marcelo. Sabe por quê? Eu fui no mercado. E procura, né? Óbvio. Eu fui no mercado esse final de semana. Sabe quanto é que tava o potinho de álcool em gel? R$5. Já acessível. Tá. Óbvio, por causa da oferta e demanda. Mais gente começou a produzir. Claro. A concorrência aumenta. Então você gera uma redução. E esse também, Marcelo, só lembrando, esse é outro direito mais do que garantido pela nossa legislação, trazendo para a questão jurídica aqui, que é meu forte, né? Tá lá no artigo 3º, por exemplo, da Lei da Liberdade Econômica. Eu adoro essa lei, a lei de 2019, uma bênção para a gente, para o meio privado. Tá lá dizendo que é direito do indivíduo definir livremente o preço dos seus produtos. Sim. Sendo que a intervenção do Estado, ela deve ser apenas excepcional e subsidiária. Não é o caso que a gente está vendo aqui agora. Parece que o Estado agora aproveitou da situação e falou assim, agora que eu estou em estado de calamidade pública, eu vou me aproveitar e vou tirar os direitos individuais, né, de cada um. Era só para concluir aí, trazendo um pouquinho também para a questão da legislação, né, que é um pouco minha área. E com questão aos aspectos tributários desse nosso debate, o que você poderia suscitar para nós? Marcelo, a questão tributária, para mim, é uma pegadinha o que vem por aí, tá? É uma pegadinha mesmo, a gente tem que ficar muito atento. Não existe almoço grátis, tá? Vamos começar pelo seguinte. Foram anunciados pelo governo federal bilhões de reais para manter a economia funcionando. Correto. Só que a gente tem que lembrar que o país tem um déficit. Sim. Show? Tranquilo. A gente já de promessa de bilhões de reais para serem injetados na economia, já foi embora tudo que deveria ser economizado com a excelente reforma da Previdência. Tá? Sim. Então, beleza. O Estado, ele é ineficiente em produzir receita originária. O que é receita originária? Quando o Estado vem para o mercado e ele vai concorrer com o meio privado. Por exemplo, através de empresas públicas. É só a gente pegar o exemplo da Petrobras, né? Casos de corrupção. O Estado brasileiro ele é ineficiente para produzir receita originária. Então o que ele precisa produzir? Receita derivada. Que na verdade não é produzir, porque ele retira. A receita derivada tem a sua maior fonte, os tributos. Correto. Né? Sim. E o tributo nada mais é do que um confisco legal. Tá? Tanto é que o artigo 3º do CTN fala em prestação pecuniária compulsória. Ela é obrigatória. Ela retira uma propriedade do ente privado. Pois bem, voltando lá, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador dos impostos. Pois bem, de onde virá o lastro para garantir esses bilhões? Óbvio que vem da tributação. É óbvio que vem da tributação. Então a gente pega e vê logo que no início da pandemia foram tomadas algumas medidas muito bacanas. Olha, vamos postergar PIS e COFINS por 3 meses para as empresas de lucro presumido, lucro real. Legal. O pessoal do Simples também está autorizado a postergar lá para, sei lá, setembro, outubro, novembro, agosto, setembro, outubro, alguma coisa desse tipo. Postergou. Bacana. Marcelão, eu te pergunto, qual é a chance de em setembro as empresas do Simples, vamos pegar aqui a grande maioria das empresas brasileiras estão... no Simples. Isso. Qual é a possibilidade dessas empresas estarem bem de caixa para poder pagar o Simples do mês e o Simples que ficou postergado?
Vai ser uma dupla tributação. Aí o que vai fazer? Não, aí vai vir um refis. Tá, beleza, vai vir um refis. Não, vamos postergar de novo. Ou então não, vamos inadimplir, vamos parar de pagar, porque a empresa vai querer sobreviver, né? Ela precisa sobreviver. Você acha que qualquer empresário, se tiver que pagar o seu funcionário para poder manter a empresa em atividade, ou pagar um tributo que ele sabe que depois ele vai pagar, ou parcela, etc., ele vai pagar o funcionário. Claro, porque ele quer manter a empresa em funcionamento. Então essa questão tributária, fazendo uma análise do que já veio, ela me preocupa um pouco, me preocupa pra caramba, por poder ser uma pegadinha. Né? O segundo semestre as empresas não vão estar com o seu fluxo de caixa em uma normalidade para poder pagar esses tributos. E tem mais um detalhe importantíssimo nessa questão do Simples. Você quer fazer uma pergunta? Eu posso... Não, pode ir discorrendo. Eu só ia dizer para você o seguinte, porque como eu tenho uma empresa também, obviamente nós somos segmentos diferentes, eu tenho muitos colegas aqui, comumente, porque aqui é a RNC, né, o fórum tem muitos colegas aqui nos ouvindo, mas eu me preocupei muito com isso. Eu também posterguei o pagamento dos impostos, porque na realidade a gente precisa ter um oxigênio no caixa. A prioridade é o pagamento do nosso corpo funcional, etc. Despesas estratégicas, dos custos estratégicos. Com certeza, mas eu também já pedi inclusive hoje pedi, que eu vi que o meu caixa ele está um pouco mais gordo que de costume, porque na realidade não estamos adimplindo com alguns tributos, por questões dessa excepcionalidade. Mas eu também já pedi para que seja me informado para o meu financeiro quais são esses valores e a sua realidade, porque nós vamos adimpli-los. Era o que eu ia falar. Se eu posso dar uma dica... Gestão, né, perfeito. Entendeu? Se eu posso dar uma dica para quem está aí e se utilizou desses benefícios, ok, quer utilizar do benefício para postergar? Bacana, meu escritório também deixou para pagar depois. Porém, provisione esses recursos. Está provisionado, sim. Provisione esses recursos. Com certeza. Foi o que nós fizemos. Está provisionado. Ok? Isso. Agora, essa questão do Simples, o que me chama também a atenção é o seguinte. O Simples ele é calculado sempre com base numa realidade pré-certa. O que eu quero dizer? Ela é calculada com base nos últimos 12 meses. Correto. Certo? Sim. Correto. Isso quer dizer que o tributo que eu vou pagar em setembro, porque foi postergado, ele vai estar levando em consideração os últimos 12 meses de 6 meses atrás. Sim. Não sei se eu me fiz compreender. Sim. Aí você pega que o empresário, vai ter uma carga tributária em setembro de um período em que ele estava liberado para exercer sua atividade de forma plena. Sim. Então a gente vai estar num período de não exercício de atividade da forma plena, porque a gente não sabe quando que vai acabar o estado de calamidade pública. Vai estar nessa realidade, com queda de faturamento, fatalmente. Porém, ele vai ser tributado com base em uma situação em que ele era totalmente apto a exercer as suas atividades. E aqui a gente tem uma contradição muito grande, Marcelo, com o princípio da nossa capacidade contributiva. Sim. E o princípio da progressividade, 2 princípios tributários. Por quê? O princípio da capacidade contributiva é aquele que diz que o ente, pessoa física, jurídica, enfim, ele só vai ser tributado de acordo com a sua possibilidade de pagar o tributo. Correto. Essa é a ideia do imposto de renda, que é progressivo, Sim. Quanto mais você ganha, blá, blá. Mesma coisa do Simples. O Simples ele começa ali em faixa. Então, hoje, até mesmo hoje, o cara que quer pagar hoje o tributo Simples, ele está tendo que arcar com o custo de uma realidade que ele viveu 12 meses anteriores, em que ele estava apto a exercer de forma livre a sua iniciativa. Sim. Só que a alíquota que ele vai pagar hoje vai ser com base em que caixa? O caixa atual. E o caixa atual, o caixa atual está baseado em quê? No estado de calamidade pública. Sim. Em que eu não tenho o mesmo faturamento. Sim. Você quer dizer que está havendo um conflito entre os conceitos. Há um conflito direto na manutenção da carga tributária do jeito que está. Então eu acho que é pouco, o que o Estado vem fazendo em termos tributários.
Eu acho que tinha que ser feito mais, entendeu? Tem que haver uma diminuição da carga tributária, porque se a gente quebrar as empresas, não vai ter saúde, não vai ter emprego, não vai ter arrecadação tributária lá na frente. Estão previstas para o Estado do Espírito Santo 9.500 falências, Marcelo. Um estado deste tamanho. Saiu hoje, eu vi no informativo. 9.500 falências. Isso são quantos mil empregos? Qual é a queda da capacidade? Pois é. Nós somos então as medidas são muito do PIB, poucas. Né? Somos 3% do PIB, sim, né? Sim. Imagina estados com maior capacidade como São Paulo, qual é o impacto, né? Principalmente no comércio, né? Sim. Perfeito. Aí nós temos umas ideias, eu juro, eu já tentei pensar como, e aqui eu não quero generalizar, tá? A crítica que eu vou fazer não é generalizando, não estou falando que todos os políticos pensam dessa forma, mas a grande maioria é. Eu queria tentar entender o que se passa na cabeça desse pessoal. Eles agora tá lá no Congresso, várias propostas de tributação das grandes fortunas. O IGF, imposto sobre grandes fortunas. Meu amigo, quem é o cara que vai deixar dinheiro aqui se vier uma alíquota, com mais leve que seja, sobre as grandes fortunas? A gente vai ter uma evasão de recursos. O dinheiro vai para fora, porque lá vai estar rendendo e não vai ter mais essa forma de confisco. Não estou dizendo que o nosso sistema tributário é perfeito, não. Só que eu estou falando que a gente não pode tirar dinheiro do país agora. Não é inteligente, o dinheiro tem que ficar aqui. A nossa produtividade depende do dinheiro estar aqui. Então, se o imposto de grandes fortunas venha a ser implementado, não tenho dúvida que a gente vai ter evasão de muito dinheiro. E aí entra um detalhe. A gente é tão criticado, Marcelo, você sabe aí dentro da Central Contábil, quando a gente faz os planejamentos tributários, os advogados de contadores que trabalham com planejamento tributário, eles são tão criticados quando encontram fragilidades na lei para fazer um planejamento que venha a ter uma redução tributária e por aí vai. Agora, eu não sei se você está sabendo qual é a estratégia do governo para conseguir... Do governo, não, desculpa. De alguns políticos que defendem esses projetos de leis, qual é a estratégia deles para conseguir implementar o IGF ainda esse ano? Você sabe qual é? Não. Você está por dentro dessa... Vou te explicar aqui rapidamente. Um pouco, mas não estou por dentro. Nós temos os tributos, alguns tributos, eles têm que respeitar o princípio da anterioridade, que é aquele que quando o imposto ele é implementado nesse ano, só pode passar a valer no ano que vem. Isso. Então o IGF é um tributo que está sujeito ao princípio da anterioridade. Agora, então assim, se vier... Aí qual é a ideia deles? Desses brilhantes, enfim, representantes do povo? Implementar um empréstimo compulsório por estado de calamidade, porque o empréstimo compulsório não respeita o princípio da anterioridade. Então eles trazem um empréstimo compulsório sobre grandes fortunas. E aí implementa já de forma imediata. Olha a estratégia, olha o nível de estratégia. Isso é uma simulação da nossa Constituição Federal, meu amigo. Mas eu concordo com você, mas eu gostei quando você suscitou a questão do simples, porque a grande maioria, se nós pegarmos na média aqui, não é muito o meu caso, mas na média de nós, e aqui nós estamos falando numa rede, as empresas do simples equivalem a 60% das empresas hoje do país, ou mais, talvez até 65%. Então, você não acha que as medidas que o governo soltou até agora foram muito inibidas para poder socorrer a quem é responsável por grande parte dos empregos nesse país? O que você me diz disso? Certeza absoluta que sim. Foram muitas poucas medidas. E, de novo, tudo ligado à sua ineficiência. A ineficiência do Estado. Né? Porque se eles dão inúmeros incentivos não, na verdade, é porque eu não quero falar de incentivo numa situação dessa, porque, enfim, é meio que óbvio. Mas se a gente não socorrer as pequenas e médias empresas, a maior parcela da nossa cadeia produtiva vai ter ido embora. A própria liberdade à concorrência vai ter ido embora. A própria
incentivação à iniciativa privada vai ter ido embora. Sim. Então veja, e aqui a única forma, na minha opinião, e aqui eu defendo muito uma questão de você trazer igualdade de oportunidades. Não podemos beneficiar um ou outro setor. Sim. Se estamos falando das micro e pequenas empresas, qualquer que seja o seu setor, nós precisamos, por culpa da ineficiência do Estado, que esse Estado nos desafogue. Sim. E como que o Estado pode desafogar? Deixando de intervir. E como que ele deixa de intervir? Diminuindo a nossa carga tributária. Sem que dúvida. É um dos maiores, se não o maior gargalo que toda empresa enfrenta. Eu sou empresário. Eu tenho empresa no Simples, que é o meu escritório. Para mim, meu escritório é empresa. E eu também tenho empresa fora do Simples, que não é um escritório de advocacia, um restaurante. Sim. Que lá a gente emprega 60 pessoas. Em que situação fica de forma geral as empresas? De novo, voltando às micro e pequenas empresas do Simples Nacional. Sim. A gente precisa de menos Estado, Marcelo. Sim. A gente precisa de menos expropriação do nosso dinheiro, porque o nosso dinheiro não é queimado. Ninguém ganha dinheiro para queimar. Sem Todo dúvida. mundo ganha dinheiro para consumir, para investir, para contratar mais, para gerar novas empresas e fazer girar a máquina econômica. Sim. Então eu não tenho dúvida que sim, foram muito poucas as medidas que vieram. Eu acho, inclusive, que a gente poderia, os nossos políticos poderiam aproveitar esse momento e trazer uma reforma tributária boa, uma reforma tributária que simplifique de forma geral, porque o Simples, você sabe bem, só tem o nome de Simples, né? Sim. A própria forma de calcular a alíquota lá, meu Deus. Claro. Então, uma reforma tributária para a gente rever toda essa carga tributária, todo o custo tributário que é inerente às atividades empresariais. Marcelo, sem dúvida, é muito pouco o que foi feito. Nós precisamos de mais, só que o mais que eu digo é através do menos. Menos intervenção, menos atuação e mais liberdade para o empresário tocar seus negócios. Então, Marcelo, o que eu vejo também é o seguinte, nós temos alguns segmentos, não vem ao caso aqui lembrar, que são beneficiados pelo governo federal anualmente com incentivos, e esses segmentos, por si só, eles deveriam ser excluídos desses benefícios, né? Porque eles já funcionam com... Hoje nós temos na faixa de 350 bilhões anuais que deixam de ser recolhidos para incentivar alguns segmentos. E os segmentos mais necessitados, ao meu ver, eles estão muito carentes. As medidas, ao meu modo de ver, elas são muito inibidas para poder socorrer a quem gera emprego nesse país. Você concorda? Não, sem dúvida. Sem dúvida. E a própria isenção, eu sou muito contra as isenções tributárias, porque elas trazem um privilégio de um em detrimento do outro. Né? Sim, sim. Um tem uma ajuda de um ente super forte e o outro tem que sobreviver ali sozinho. Quando a gente fala de incentivo para determinados setores, a gente fala que a gente está querendo dizer que esse setor é incapaz de ser produtivo sozinho e deixa os outros se virarem. Né? Inclusive, em algumas conversas com o deputado Rigoni no ano passado, que a gente conversava muito sobre a questão da reforma tributária, falou-se muito sobre a proibição de se manter incentivos. Sim. Os incentivos, eles seriam praticamente, com a reforma tributária, né, do API, do Bernard API, parece que pretende-se proibir os incentivos. O que seria possível seria, Marcelo, dentro dos limites orçamentários, investimentos do ente público em determinados setores. Isso é um pouco diferente de incentivo, porque incentivo você libera um de pagamento fora do orçamento. Sim. A partir do momento que isso vem dentro do orçamento, você gera uma necessidade de transparência, ok? Porque isso está no orçamento público, você vai saber quem está sendo beneficiado por aquele recurso, e você gera uma limitação, porque exatamente está dentro do orçamento. O incentivo hoje, ele não tem essa limitação. Como você falou, 350 bilhões de reais que poderiam estar sendo investidos e, inclusive, permitindo uma melhor concorrência de empresas que não precisam desses incentivos, mas ficam em situação de desfavorecimento porque o Estado vai lá e beneficia A, B ou C. Então eu sou completamente de acordo com a sua ideia.
Tá? Olha só, Xará, uma outra coisa que eu lembrei aqui antes, né, você ainda está na presidência do IBEF Jovem do Estado? Tô sim. Tô sim. Para quem não sabe, né, o IBEF é o Instituto Brasileiro de Executivos e Finanças, e o Marcelo Mendonça, que é o nosso convidado, que aqui está nos dando a honra da presença, ele é presidente do IBEF Jovem. No nosso estado, o Instituto Brasileiro de Executivos e Finanças é muito ativo, inclusive junto ao setor produtivo, mas também ao setor político, com muitas ideias e muito apoio. Eu gosto muito desse lado seu também, né? Você tem uma veia não só técnica, mas empresarial também, é muito legal. Não, obrigado. Obrigado. Então, o IBEF... pode falar, desculpa. Não, só ia falar que realmente o IBEF tem feito um excelente posicionamento para trazer mais conhecimento, né? O IBEF Jovem, então, esse ano teve um projeto novo, que é o IBEF Academy, que é um projeto de capacitação, de autocapacitação em economia e finanças de jovens empreendedores, né? Somos ao todo 20 jovens que se reúnem quinzenalmente para estudar economia, finanças, gestão e finanças aplicadas, né? Nós temos esses pilares. Então a gente está sempre debatendo livros, nós fazemos debates, a gente faz os estudos de livros, trazemos às vezes convidados para falar sobre temas, enfim, para tirar todo mundo um pouquinho da sua zona de conforto e começar a entender mais o mundo como um todo, porque a gente entende que dessa forma vamos entregar ainda mais valor aos nossos clientes e à sociedade, né? Que bom. Então, assim, só para poder posicionar também nossos telespectadores aqui, o pessoal que está nos dando o prazer aqui, o privilégio por essa live, daqui a uns 10 minutos a gente vai abrir para as perguntas. Vamos partir então, Marcelo, para a nossa arrancada final aqui do nosso debatezinho. Claro. O que você me diz? Quais são as sugestões do o Instituto Brasileiro de Finanças, mas não só o Instituto Brasileiro de Finanças, no qual você é associado, é presidente aqui da ala jovem, mas do meio empresarial e também do meio jurídico, para que nós pudéssemos estar passando esse momento com uma folga melhor para o setor empresarial, claro, para que houvesse maior liberdade, que é o tema desse nosso encontro. Qual é a sua sugestão? Discorra aí. Olha, Marcelo, defenda a sua tese. Defendo. Marcelo, eu não sou, obviamente, nenhum dono da verdade e nem nada, porém, eu posso dizer que de 3 anos para cá, a minha vida pessoal e empresarial mudou completamente, tá? E mudou porque esse giro se deu quando eu passei a ser um dos membros do Líderes do Amanhã, que é outro instituto de formação também, né? E foi até o benchmark aí que a gente teve para a criação do IBEF Academy. E, Marcelo, eu não tenho dúvida que a solução para cada um poder encontrar o melhor caminho para seguir é estudar, tá? É ter mais conhecimento. Conhecimento não nas áreas que você já domina. Por exemplo, eu sou especialista em direito societário e tributário. Sim. Os últimos 30 livros que eu li foram não jurídicos. Foram livros de filosofia, foram livros, filosofia tanto econômica como filosofia individual, da liberdade individual, foram livros de gestão, foram livros de processos, de procedimentos, né? Foram livros de finanças e por aí vai, porque isso lhe permite a ter um conhecimento melhor sobre o mundo onde você vive. Não adianta eu ficar ali no meu... Hoje eu consigo ser um advogado melhor do que eu era antes, porque eu entendo mais do dia a dia do meu empresário, do meu cliente. Eu entendo as dores que ele passa e eu consigo ter um entendimento melhor do mercado onde eu vivo. Tá? E aí quando eu falo mercado econômico. E além disso, eu me entendo melhor como um indivíduo. Eu sou um defensor das liberdades individuais econômicas e eu sou um defensor do individualismo, porque eu entendo que o indivíduo, ele é o motor de uma sociedade. Uma sociedade, o coletivo nada mais é do que vários indivíduos juntos, às vezes com o mesmo objetivo. Só que antes de mais nada... Desculpa, voltei. Antes de mais nada, eles são indivíduos que precisam
precisam estar sempre buscando o melhor e produzindo mais e agregando mais valor à sociedade. A partir de um momento que eu entrego um melhor restaurante, a partir do momento que eu entrego um melhor escritório de advocacia, que eu entrego melhores operações societárias, melhores operações tributárias, eu estou agregando valor a uma sociedade. E isso a gente não vai aprender na faculdade, isso a gente não vai aprender na escola. Esses são valores que a gente aprende através, né, de outros meios, seja através de institutos, seja através do próprio estudo. Né? Então, se eu pudesse assim, dar uma dica aí, seria estudar aquilo que você gosta, aquilo que você entende, e às vezes até o outro lado para poder debater melhor. Né? Porque através de um debate melhor, a gente agrega mais valor. O que a gente mais vê em tempos de meios digitais, de comunicação digital, são vários entendedores de nada. As pessoas se resumem a replicar notícias, ou até mesmo alterar essas notícias, trazendo fake news, ou apenas falando eu acho, ou apenas falando eu gosto, sem debater, sem se aprofundar. Né? Então, eu acho que, se eu puder dar uma sugestão aí, pegando essas questões dos institutos que eu faço parte, através do autoconhecimento. Poxa, que legal. Principalmente nós que estamos atravessando um momento de crise, onde a falta de conhecimento fica muito clara, né? Fica muito exposta, porque os maiores problemas da nossa sociedade empresarial, que é o meio que a gente está focando aqui, é justamente o despreparo em termos de gestão, né? Então, assim, hoje nós temos 2 pontos nevrálgicos que são a questão da gestão e da inovação. Que, inclusive, eu quero fazer um convite aqui, Xará, você me desculpa, já vou estar até fazendo uma propaganda. À vontade. Na terça-feira, iremos fazer às 5 horas da tarde um debate muito legal sobre gestão e inovação pela Central. Depois eu vou chamar. Vou assistir com certeza. Muito Obrigado. bom. Eu tenho um convidado que é um PhD que é formado na Unicamp e vai nos abrilhantar, que é o Dr. Rogério Monteiro. Então, voltando para nós aqui, querido, eu gostei muito da sua... Foi muito feliz, porque eu vejo no meu modesto modo de ver, que eu também invisto muito na minha educação, na minha formação, mas eu achei muito interessante a frase quando a gente começou o nosso encontro aqui, que muitas pessoas não estavam. Eu estou até tendo o privilégio aqui da presença do Dr. Zé Carlos Risque Filho, que é o nosso presidente da OAB local. Muito obrigado pela presença. E estou vendo que o mundo diferente virou o mundo real, né, Xará? Olha que coisa louca. Hoje eu estava vindo para cá, para a minha empresa, como tem 50 e poucos dias que a gente está trabalhando home office, eu falei, poxa, eu estou indo para a minha empresa. É como se fosse o oposto de menos 2 meses atrás, né? Uma coisa louca que a gente está vivendo, não é isso? O que você me diz dessa... Isso, a gente está vivendo uma anormalidade normal, né? O que era anormal nos primeiros 15 dias, a gente já está aí, sei lá, 45 dias, sei lá, já virou algo normal, e a gente vai ter que aprender a conviver nesse novo mundo. Inclusive, as empresas, né? O nosso tema de hoje é liberdade em cheque, as questões das operações societárias. Então, assim, eu queria pedir para os empresários que estavam prestes a realizar uma operação societária, M&As, fusões, aquisições, investimentos em startups, etc., que pensem bem antes de deixar essas situações de lado. Porque a gente precisa manter a máquina econômica funcionando. Se você contratar um bom advogado, junto com um bom contador e boas equipes de avaliações de empresa e tal, de gestão, é possível que esses negócios continuem saindo do papel. Né? Eu mesmo, como eu disse, eu trabalho na área societária e as principais operações que estavam em andamento ou prestes a acontecer, nós conseguimos reajustar. Mudou o momento? Mudou. Mudou o contexto? Mudou. Foi necessária renegociações entre as partes? Sim. Mas se você estiver bem assessorado e aquilo foi feito com devido planejamento, eu entendo que essas operações, na medida do possível, do fluxo de caixa de cada um, devem continuar. Né? Até porque eu acho, Marcelo, que pós-Covid, se tem uma coisa que vai acontecer, são operações societárias de M&A, fusões,
investimentos em startups, incorporações, porque muitas empresas vão estar em situação delicada, então vão ser incorporadas por outras, muitas startups vão precisar de investimentos. Então, esse é o momento de você começar a se preparar, porque sim, estamos dentro de uma nova normalidade, né? A anormalidade da normalidade. É isso. Correto. Não, inclusive, você sabe que nós temos por hábito aqui, nós da empresa, de trabalharmos, todos os clientes nossos que chegam, às vezes já vem com o seu jurídico, então nós temos por cultura sempre trabalharmos a várias mãos, trabalhar de mãos dadas com os nossos jurídicos, porque juntos nós somos o mais fortes. Quando unimos competências, aparecem muitas soluções. Então, sem dúvida. Eu vejo assim, estamos abertos para as perguntas, porque estamos caminhando. É isso aí, vamos lá. Nós acabei falando demais, aqui, desculpa. Mas só 7, 8 minutos. Não. Até agora o pessoal está corroborando, fazendo algumas observações, mas perguntas em si mesmo não apareceram. Eu acho que o nosso encontro está sendo bem esclarecedor, você discorre bem sobre o tema e tal. Eu vejo que a gente tem mais aí uns 5 minutos para poder falar, você fica à vontade. No meu entender, você tocou no aspecto, você como professor universitário, você tocou no aspecto educação, então vamos falar sobre o que mais falta no nosso país, né? Que é exatamente a educação, do ponto de vista de formação, obviamente, porque eu vejo que isso gera um impacto às vezes. Eu tenho sentido que as empresas estão tendo muito problemas nos seus aspectos até de fluxo de caixa e tal, exatamente por falta de gestão. Então, eu vejo, Marcelo, que nós temos um caminho muito grande para trabalhar. Não só nós, contadores, profissionais, empresários da área contábil, mas também todos os profissionais da área do direito. O que você me diz disso? Sim, não, eu concordo. E aí é que está a beleza, Marcelo, do que eu falei dos últimos 3 anos de eu começar a expandir um pouco minha área, sair só do juridiquês. Eu não preciso saber fazer a gestão do meu cliente. Eu não preciso saber fazer a contabilidade societária de uma determinada operação. Eu não preciso saber fazer o valuation da empresa. Mas eu preciso saber os requisitos mínimos para poder debater com o meu cliente e apontar: você precisa de um profissional de gestão. Você precisa de um profissional para te auxiliar no aspecto contábil dessa incorporação. A gente não tem que saber. Não temos a obrigatoriedade de conhecer, mas sim de indicar caminhos. Exato. Até porque o cara que sabe demais nada sabe. Sem dúvida. Cada vez mais estamos atrás de especializações. Qual é o ser humano que deseja fazer uma cirurgia cardíaca com um clínico geral? Sem dúvida. Ninguém faz. Ninguém faz. Então por que você vai fazer uma operação societária de altíssima complexidade, uma cisão, por exemplo, que você tem que analisar questões societárias, questões contábeis, questões financeiras? Como é que você vai fazer isso tudo apenas com um contador ou apenas com um advogado? Você não faz. Não, teve uma pergunta aqui, ó, sobre esse assunto do Rogério. Como avalia o papel do contador nas operações societárias? Isso. O papel é de imprescindibilidade. É impossível você fazer uma boa operação societária sem um bom contador do seu lado. Assim como sem um bom advogado. Porque existem aspectos que são inerentes à atividade jurídica e outros inerentes à atividade contábil. Agora, é de extrema importância que esse contador e esse advogado consigam conversar. Porque se eles não conversarem, se eles não conseguirem convergir, e aí a gente precisa um pouquinho de conhecimento de cada um na esfera do outro, a gente vai entrar em conflito que vai atrapalhar o quê? A própria operação. Aí vem a necessidade da especialidade, Marcelo. Aí vem a necessidade de você sair um pouquinho do seu mundo e não andar igual cavalo de carroça, com aquele negócio aqui, ó. Você começar a enxergar mais o mundo como um todo. Entender de economia, entender um pouquinho de gestão, entender um pouquinho mais de finanças, para você, como você falou, montar aquele time e poder entregar muito melhor aquele trabalho. Né? Sem dúvida. Eu só passando aqui se você quiser discorrer, nós tivemos a pergunta do colega lá de Belém, o Marcelo Matos, no qual eu mando um grande abraço, também é Marcelo, mais um Marcelo, ele perguntando se o Instituto Brasileiro de Finanças, eu acho que ele está
em todos os estados, tá. né? Eu vi essa pergunta. Aí, o IBEF em si, ele é livre. Qualquer um pode se filiar. O ideal é que tenha relacionamento na parte executiva, tal, na parte empresarial e tal, mas não importa a sua atividade, profissionais liberais, atividades intelectuais, qualquer um pode se filiar. Já os institutos de estudo que eu mencionei, que é o IBEF Academy e o Líderes do Amanhã, que são aqui do Espírito Santo, eles passam por um processo seletivo, tá? Porque existe um grupo, existe um ciclo de formação, a depender semestral ou anual, que você tem requisitos mínimos. Então, uma vez por ano, esses dois institutos eles têm processos seletivos. Já fica aí o convite para todos. Só tem um detalhe, tanto o Líderes quanto o IBEF Academy é apenas até 35 anos. Então, aqueles que podem se filiar a esses institutos, fica o convite. Quem não puder, tem o IBEF, né? Existem vários outros institutos, aí o IBEF em geral, né? Existem vários outros institutos de relacionamento e geração de conteúdo. Ah, que bom. Então, eu só para poder também complementar o que você colocou com a relação de pensão fora da caixa, né? Para nós entrarmos aqui numa linguagem um pouco mais jovem, já que só pode entrar até 35 anos. Alguns de nós aqui já estamos numa outra etapa, mas eu penso como você. A Central ela tem essa pegada, vamos dizer assim, de pensar fora da caixa exatamente por causa de que já há muitos anos, desde o início, quando eu vi que o meu negócio poderia ser uma empresa desde o início, eu também sempre tive essa visão, essa maior visão empresarial. E graças a Deus eu tenho tido assim, muitas experiências positivas, principalmente com o mundo jurídico. Hoje eu tenho com o mundo de gestão, com o pessoal da área de administração, da área de economia. E assim, eu posso confidenciar aqui que tem sido muito rico, porque quando unimos competências de várias formações, você acaba aprendendo um pouco do outro segmento, né? Uhum. E aquilo ali enriquece, como você falou, você não precisa se tornar um especialista, mas quando você tem um novo contrato, um novo cliente, você logo consegue enxergar pela experiência o que aquela empresa necessita, e você aí faz as indicações. Marcelo, eu queria agradecer muito, nós estamos chegando no nosso finalzinho aqui, estamos com 58 minutos e meio, estou gerenciando aqui, porque aqui fiquei a cargo disso. Claro. Queria te agradecer muito, dizer que o pessoal está elogiando muito, dizem, não sou especialista, apesar de ter feito algumas lives, que quando há poucas perguntas é porque o assunto foi bem esclarecedor. Que bom.